dia a dia, pode sentir coletiva isso. do técnico Tite, Vocês hein? nunca nos ouviram falar que falta esse ou aquele. Às vezes as perguntas vêm. A gente sabe que falta. Mas o que a gente procura? É trabalhar e valorizar os atletas que estão aqui. Esse é o nosso trabalho. É muito fácil colocar o Eric para dentro do campo, um jogador de seleção. Ele se apresentou já em condições, até ele foi fazer um treinamento e fez assim, vai ter que tirar o avião das costas, foi lá treinar. Permaneceu, daqui a pouco, o Luiz, numa outra função, o Lohan. Vamos estender, uma equipe ela é formada com uma série de aspectos que não são só futebol, não é só técnica e não é só tática. Professor, boa noite. Kleber, boa noite. Parabéns pela vitória. Eu sou Bruno Vilafranca, da Rede Multiflá. Eu vou um pouco em cima disso que disse a pergunta do Rafael. Por conta das convocações, lesões, suspensões, é claro que o senhor tem um grupo para trabalhar, mas a gente sabe que é difícil substituir jogadores do quilate, dos jogadores que estão lá na Copa América, por exemplo. Imagino que seja muito difícil. Mesmo assim, a gente percebe eu percebo dois aspectos que eu considero os mais importantes. Eu percebo que, independente das ausências, um time que se conecta o tempo todo dentro do campo, e aí fica fácil o individual de cada um sobressair em determinados momentos, e isso mesmo, e esse é o segundo ponto, até o final do jogo, independente do resultado. Às vezes com uma vitória, já estava praticamente ali nos minutos finais, 4-1, né? E mesmo assim a gente viu o time lutando até o final. Então eu queria saber, o senhor falou que não é só técnica e tática, e tem muita questão psicológica para o time se manter dessa forma até o final das partidas. Obrigado e parabéns. Me ajuda. Vamos bater de novo no que é a realidade do nosso trabalho. É a força do grupo, é o trabalho do dia a dia. O primeiro começa já amanhã, a gente já volta ao CTE, recuperação pós-jogo, é trabalhar em cima da estratégia, já analisando o próximo adversário, é saber e entender, e eles entenderam isso, né, os nossos conceitos, as nossas ideias de jogo e o nosso pensamento, que o jogo hoje não tem mais 90 minutos, o jogo tem 100 minutos, e é uma média de gols sendo feito nos finais dos tempos muito alta, então a gente tem que trabalhar até o final. E quando tu consegue conectar todos e ser a real, a força do grupo real mesmo, não só da boca para fora no dia a dia, com jogadores importantes ou mais experientes ou menos experientes, fazendo 2, 3 funções de uma partida para outra ou dentro do mesmo jogo, os resultados vão acontecendo e isso vai fortalecendo o grupo. Então é uma metodologia de trabalho, são conceitos e é uma forma de gestão. Eu demorei um pouquinho para falar. Eu tomei 3º cartão amarelo, presidente, e eu errei, porque eu reclamei, e às vezes de forma assintosa, e eu consenti. Agora, eu não quero nada profissionalmente, eu não quero ganhar com vantagem, não quero. Quem me conhece sabe, mas eu não quero que tire o meu queijo, eu não quero aquilo que é o fruto do meu trabalho. O lance no Eric, vou dar o nome de novo, se chama... Como? Rodrigo Alonso, que é o cara do VAR, e que dá o pênalti que o Alan toca na bola e na sequência dá, e não dá o pênalti em que o cara toca direto no pé do pulgar, eu não consigo entender. Juro que eu não consigo. Qual é que é esse critério? Por que um sim e por que o outro não? Então eu vou me permitir publicamente falar o que não é, mas me dou o direito, porque quando eu reclamo na beira do campo eu sou punido. Então, por favor, só usem o mesmo critério, gente. Se é um, é o outro. Se não é, não dá. Professor, boa noite. Aqui atrás. Hoje eu queria falar com o senhor sobre superação. O senhor perdeu ali 2 jogadores importantíssimos do seu meio-campo, perdeu 2 laterais, jogadores de seleção, perdeu o Pulgar também, que é um jogador muito importante. E desde que começou a Copa América, o Flamengo começou a jogar com esses desfalques. O Flamengo se supera contra o Atlético Paranaense, empata o jogo no último segundo, depois contra o Bahia, contra o Grêmio e vai vencendo.
dos 18 pontos, né, que o Flamengo disputou até agora desfalcado, o Flamengo já fez 13, perdeu 5, 2 no empate e 1 na derrota na semana passada. Queria que o senhor falasse como é que tem sido o dia a dia com os jogadores nessa questão de superação. A gente vê que o Gerson cresceu muito, o Wesley cresceu muito também na lateral esquerda, o Davi Luiz cresceu muito, muitos jogadores nessa fase desfalcado cresceram muito, assim, e ganharam até a confiança do torcedor. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu falo a primeira parte, depois o Kleber a segunda. Fala com a Flá TV, que acompanha os treinamentos todos, que ela pode ajudar vocês. Só eu vou responder porque é o trabalho, não tem outra palavra, gente, é o trabalho do dia a dia, é o detalhe individual de cada atleta, é o detalhe de cada setor, né? O setor que vem mudado muitas vezes, setor de defesa, setor de meio campo, setor de ataque, é o trabalho coletivo da equipe, mesmo com pouco tempo que às vezes a gente tem, né? 1 ou 2 treinos, a gente usa muito o vídeo, a gente usa muito o contato direto com os atletas para que eles entendam esses processos. E a gente tem conseguido, né? E por isso que eu digo, vender isso a eles e eles comprarem essa ideia. E as vitórias vão acontecendo e isso fica mais fácil de tu trabalhar nesse sentido. Estava engatilhado hoje, se não ganha ou se perde, porque poupou o Pedro. Estava escancarado. Ninguém poupou o Pedro, gente. O Pedro sentiu a perna ontem à tarde. Ele correu o risco de não vir, aí se predispôs a vir para cá. Eu sei que a imprensa ela é também de Minas, mas eu tenho que falar para o pessoal da torcida, direcionar para a torcida do Flamengo. Ninguém poupou ele, eu não sou maluco, eu não sou... Cara, todos os indícios estavam, eu externei isso para toda a direção, o presidente, ele estava sentindo, era um risco temerário de iniciar com ele para estourar o cara. Ele ia estourar. E aí tu tem que gerir isso com um certo tempo. Então, a gente procura nesse bastidor ter esse bom senso em relação a tudo isso. E eu vou aproveitar para valorizar o Carlinhos, né? O Carlinhos não joga um jogo inteiro desde o Campeonato Carioca. Teve uma lesão recentemente, recuperou e vem treinando muito bem. Então mereceu a oportunidade e aproveitou e foi premiado com um gol, né? A gente fica muito feliz por ele, os atletas todos, todo o grupo ficou muito feliz por ele. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Parabéns pela vitória, o resultado, belíssimo resultado aqui. É um jogo emblemático, é o primeiro confronto entre Flamengo e Atlético nesse estádio. Na minha opinião, não sei dos amigos, é a maior rivalidade interestadual. Para mim, Flamengo e Atlético, então um jogo com uma rivalidade bem aflorada. E no início do jogo, Tite, a gente deu para olhar taticamente você colocando o Gerson pelo lado direito, o Luiz Araújo, se eu estiver equivocado, um pouco mais por dentro, encostando um pouco mais no Carlinhos. E em alguns momentos você meio que foi alterando, muitas alterações e variações. E isso foi dificultando um pouco o Atlético. Ficou confuso, o Flamengo abriu o placar. Em determinados momentos, o Gerson era o meia, o Luiz caía pelo lado direito. Essa variação tática é um dos fatores com que fez o Flamengo hoje ser letal taticamente em relação ao Atlético, que pouco criou, quando realmente teve algumas oportunidades, o Rossi foi muito bem, mas principalmente essa variação, Gerson e Luiz Araújo, que deu para perceber nitidamente, né, que trocavam de posições e confundiam um pouco que tinha o Scarpa atuando como lateral. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque as principais jogadas do Flamengo foram naquele setor. Está perfeita a tua observação, era uma flutuação para gerar um desequilíbrio de marcação da equipe adversária. O Gerson tem essa capacidade, o Luiz por dentro ele tem ataca espaço. No último jogo ele treinou, ele fez um grande jogo. Então ela tinha sim essa variação, por vezes na flutuação. E aí a pergunta é tática, a resposta é tática, vindo de fora para dentro do Gerson para gerar superioridade no meio-campo com ele, abre um espaço para numa retomada do adversário a jogar ali, aí vinha a compensação do Luiz. Então, houve sim. Tite, ainda em cima dessa... Muito bem, está aí o Tite, a gente de olho também no que vai falar o Milito daqui a pouquinho. Você esqueceu o que você ia falar ou lembra? O Birner tem uma polêmica para lançar. Eu acho que tem a ver com o Pedro. A gente estava falando do Pedro. Eu não vou comparar os jogadores, porque um não vai chegar no estágio que o outro chegará na carreira, um não vai jogar na equipe onde o outro vai jogar na temporada. Mas eu desconfio que o Dorival,
se assiste os jogos do Flamengo, se arrependeu de não levar o Pedro. Mas ele levou um centroavante e não usa? Será que ele levaria nesse momento mesmo o centroavante? O 2, né? É. E ele não usa. Tem o Hendrick lá também. Ivanilson Hendrick. Ivanilson Hendrick. Será que ele levaria nesse momento os dois? Será que não deixaria um deles para levar o Pedro? Eu teria levado o Pedro. Porque ele trabalhou com o Pedro. Eu teria levado o Pedro. Então, porque é aquela coisa, você pensa num projeto... O Pedro tem Copa no currículo. Eu sei que não é a pauta. Precisa ser testado. Eu sei que não é a pauta, mas, mas se você pensa num projeto de seleção brasileira, é óbvio que você não leva o Pedro para o médio e longo prazo. Se você pensa que você quer um resultado melhor na Copa América e vê o nível dos jogadores, a facilidade que ele teria de encaixe e a característica, você cogita seriamente levar o Pedro. Aí eu que vou discordar, Birner. Respeito. Não, por que não por médio e longo prazo? O Pedro não é veterano. Se você... Acho que os outros têm mais potencial, né? Mas se você der a oportunidade, hoje. Né? Então, essa tem que pensar hoje, gente. Por causa do nível do futebol do Pedro. Isso é uma coisa bem brasileira, de pensar na Copa de 2030. Gente, 2026, daqui 2 anos, o cenário pode ser diferente. O Estevão pode ser que esteja brilhando no Chelsea. E se ele continuar do jeito que ele vem jogando, ele talvez brilhe na Premier League e a gente não tenha nem Savinho e nem... Porque ainda bem para o Flamengo que o Pedro ficou. Claro. Porque a campanha não seria essa sem ele. Mas tem impacto enorme. Agora... Tem que resolver o problema hoje. Hoje o que é? Ir para a Copa América e competir bem. Porque o hoje da Copa América é o hoje das eliminatórias. E o Brasil não está bem nas eliminatórias. Sim. Então, não adianta ficar pensando em Copa do Mundo, você estando lá em 6º lugar nas eliminatórias. É porque assim... Tem que pegar e montar um time para jogar. Mas menos mal para o Flamengo que o Pedro não foi convocado. O Flamengo... sem o Pedro. Não, porque assim, fazendo uma comparação... Aí a tabela seria diferente do Campeonato Brasileiro. Se eu tenho que chamar, ou escolher, ou contratar o Hendrick ou o Pedro, eu contrato o Hendrick, nem penso. Claro. Há muito mais. Não mais, há muito mais. Mas se eu tenho um time hoje que eu estou trabalhando e eu tenho que colocar um deles para jogar, hoje eu boto o Pedro antes do Hendrick. Até porque o Hendrick joga pouco. Não sei no nível exato do Hendrick, o Hendrick entrou ali e resolveu alguns jogos de seleção, mostra uma baita estrela, tem uma frieza enorme, fisicamente explode, tem uma característica diferente do Pedro. Mano, o Pedro é um jogador mais pronto. Mas o que o Hendrick teria que ter feito a mais na seleção brasileira? Ele resolveu 90%. Fazer gol na Inglaterra, na Espanha, no México, no último minuto. Assim, eu não sei o que o Hendrick precisa fazer para te convencer, Birner? Eu confio no Dorival, tá? Mesmo discordando de algumas coisas. Eu acredito que ele não está colocando o Hendrick porque não acha que nos treinamentos o desempenho é o que ele espera. Eu não acho que tem a ver com treinamento. Não pode ser só idade. Porque se fosse só idade, ele não convocava. Não, tem a ver com... Ele imagina que tem que ter Rodrigo, tem que ter o Vinícius e tem que ter um jogador pelo lado. Mas aí você coloca durante o jogo. Não está dando certo, com 20, 15, você coloca. Rafinha, mas se o Savinho. Se o Hendrick jogasse no Flamengo, o Tite adaptaria o Hendrick para fazer a função que o Luiz Araújo está fazendo hoje. Jogaria com o Pedro e o Hendrick, o Luiz Araújo tem jogado muito por dentro, fazendo muito bem uma movimentação porque por ali, sendo articulador. O Pedro teve momentos no Flamengo muito bons. Teve um momento, por exemplo, em que não dava para tirá-lo da equipe. Mas eu acho que esse talvez seja o mais consistente de todos. Sim, porque agora não dá para tirar do time. Não tem discussão. Não tem essa, será o Gabigol? Quem entrou no lugar do Pedro foi o Carlinhos. A diferença é enorme. Você citou aí, você esbarrou em seleção brasileira, então eu quero pegar um personagem da seleção brasileira que tem alma rubro-negra, que tem passado rubro-negro e que o Flamengo iniciou o contato para tentar trazer de volta, que é o Paquetá, né? Notícia do dia e tal, não tem nenhuma negociação, é um negócio difícil, complicado, a gente sabe da situação do Paquetá, não sabe qual tipo de punição o Paquetá vai ter, se é que vai ter alguma punição, enfim, deve ter, mas enfim, o Flamengo, pelo menos, começou um contato para essa negociação acontecer. Sabe qual o nível de jogador do Paquetá? Um jogador que o Guardiola queria. Então. É só isso que eu tenho a dizer. É só isso.